Como seguir em frente depois de um término? Eu sou Gabriel, psicólogo, e fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. O que é o término de um relacionamento, se não uma situação de luto? Porque sim, diferente do que muitas pessoas acreditam, o luto não está relacionado apenas à morte de alguma pessoa querida, mas também tem a ver com as diferentes perdas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Mas para entender esse luto, primeiro a gente precisa compreender como uma escolha amorosa acontece. De acordo com a teoria psicanalítica, existem dois tipos de escolha objetal, que é quando a gente elege uma pessoa ou um tipo de pessoa como nosso objeto de amor. A primeira delas é a anaclítica. Essa está diretamente ligada à relação que nós tivemos com a nossa mãe ou com a pessoa que assumiu o papel de cuidador naquele momento. No início da nossa vida, é a nossa mãe que satisfaz as nossas necessidades, que nos mantém vivos. Quando chega a vida adulta, as nossas escolhas vão se basear muito nessas experiências iniciais da infância, como se fosse uma tentativa da pessoa de reencontrar, digamos assim, esse objeto da infância, ou seja, um homem ou uma mulher protetora que cuide de nós e satisfaça as nossas necessidades de amor. O segundo tipo de escolha é o narcísico. Nesse caso, a pessoa tem como parâmetro ela mesma como modelo da relação, ou seja, aquilo que eu fui, o que eu sou ou o que eu queria ser. É basicamente como se a pessoa buscasse a si mesma como objeto de amor. A gente vive em um mundo muito acelerado, tudo é muito rápido e fácil, e o amor acaba sendo algo considerado raro e fica apenas no mundo das ideias, como um ideal a ser alcançado para que um indivíduo se sinta completo. Isso porque há uma certa dificuldade em criar vínculos. E no momento em que um vínculo acontece e aquela pessoa se torna amada e significativa para nós, o luto passa a ser uma consequência inevitável, caso haja um rompimento em algum momento. Ele é a reação à perda do objeto ou a tudo aquilo que ele representa. É algo gradativo e doloroso, porque literalmente é a realidade mostrando que não temos mais aquela pessoa conosco. É como se fôssemos obrigados a retirar todo o nosso sentimento e energia que nós investimos naquele alguém. Só assim é possível ficar livre para eleger um novo objeto de amor e investir essa energia novamente. A separação amorosa pode ser sentida como uma espécie de morte entre vivos, porque foi necessário matar aquela pessoa dentro de nós. E esse processo de luto pode ter vários destinos possíveis, desde a elaboração da perda e até uma retomada da vida, até uma desorganização psíquica, podendo se tornar patológico. E voltando um pouco sobre a questão narcísica, que vem lá da infância, todos nós buscamos no outro um complemento narcísico, seja pelos cuidados que ele pode nos oferecer ou pela imagem de nós mesmos que ele sustenta. Na verdade, há uma certa mistura daqueles dois tipos de escolha de objeto. O anaclítico, que tem a ver com os cuidados que nós recebemos na infância, e o narcísico, que é mais sobre encontrar a nós mesmos no outro. Esse processo de elaboração do luto é algo muito individual e único. Quando a pessoa inicia um relacionamento com outra, é como se ela projetasse, jogasse parte de si mesma naquela outra pessoa. Assim, sem aquela pessoa, é como se uma parte de si fosse arrancada. O nós vira eu, e essa identidade precisa ser reconstruída. Muitas vezes, existe uma tentativa de encontrar em outra pessoa aquilo que se perdeu quando o relacionamento acabou. Mas isso acaba gerando uma certa frustração, porque cada pessoa é insubstituível, e o novo objeto não passa de um outro objeto. A perda também traz outras perdas secundárias. O indivíduo se vê obrigado a reestruturar papéis e funções, mudar a rotina, lidar com o que não está mais presente. Ele se depara com os limites e com a sensação de desamparo. E ao mesmo tempo que o luto de um fim de um relacionamento é muito particular, os ganhos e significados também são muito particulares. Por isso a importância de uma elaboração e reorganização diante dessa perda. E em um mundo em que tudo é cada vez mais acelerado e descartável, como seguir em frente depois de um término? Alguns exemplos do que pode ajudar nesse processo são o amparo familiar, de amigos, psicológico e espiritual. Só que muitas vezes, não só a pessoa nega o seu próprio sofrimento, como também as pessoas à volta dela. Então a pessoa se sente culpada e envergonhada, terminando no isolamento. E a própria resistência em procurar uma psicoterapia, por exemplo, é resultado da vergonha desse luto. Então,
Se o mundo vive apenas em uma lógica de consumo, de forma que não se cultivam mais hábitos, rotinas nem relacionamentos, até mesmo na hora de ajudar uma pessoa, em vez de escutar ela, o que se faz é encorajá-la a superar ou encontrar um novo alguém. Ou seja, o indivíduo é incentivado o tempo todo a reagir de maneira imediata, o que dificulta a pessoa a elaborar o luto e, consequentemente, a aprender com esse processo. É preciso falar sobre os sentimentos para que se consiga ressignificar as experiências de vida. Por isso é tão importante uma rede de apoio para que essa pessoa consiga expressar o seu pesar. Um processo de psicoterapia poderia auxiliar muito a desenvolver esse luto, principalmente nos casos mais patológicos, porque expressar os sentimentos que são despertados pela perda é o meio pelo qual se pode elaborar e inclusive prevenir um quadro mais patológico. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. E caso você queira iniciar um processo de psicoterapia, eu me coloco à disposição. Aqui embaixo estão os meus contatos, meu Instagram, meu WhatsApp, meu site, e até um próximo vídeo.